Graças a Deus. Fomos muito abençoados. Ontem não, sexta-feira fizemos um culto muito lindo. É bom as pessoas me procurando e dizendo: olha, pastor, que culto maravilhoso. Foi maravilhoso. Hoje a mensagem nasceu quando eu pregava na igreja Batista Betel em Joatuba. Estava com a pastora de vocês e lá tinha um painel grande. Quando eu olhei naquele painel estava escrito 1 Reis 18:30. E Deus me disse: quero que você restaure o altar da igreja que eu te entreguei. É isso que você vai falar. Altar restaurado. 1 Reis capítulo 18, verso 30. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 30. Altar restaurado. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 30. Altar restaurado é o tema. Amém? Amém? Leiamos. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Diga amém. Amém. No momento de crise, é o momento de se restaurar o altar do Senhor. Veja que o altar não é nosso, nem é do Alan. Ninguém vai restaurar o altar do Alan, até porque o Alan não tem altar. Ele vai ter, daqui a alguns dias, uma coroa, mas altar não tem. O altar é do Senhor. E a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor. Estamos vivendo hoje um tempo de se viver um altar restaurado do Senhor no coração da gente, no coração de todos nós. É tempo de restauração do altar do Senhor, pois nossas vidas é de Deus somos todos nós, porque o Senhor, a honra, a glória e o louvor em nosso viver, em nosso respirar, em nossa adoração, em nosso serviço. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de entrega. Altar é lugar de aliança, é lugar do mover de Deus. Altar é lugar da manifestação da glória de Deus em nós. No altar de Deus há milagres, há fogo, há glória, há poder, há autoridade, há unção nova do Espírito de Deus sobre nós. Amém? Altar, um altar em ruínas, fogo não vem. Um altar em ruínas, nada acontece. Um altar em ruínas, não há glória. Um altar em ruínas, não há manifestação de poder. Um altar em ruínas, nada a não ser simplesmente nada. Há um simples manifestar do homem, há um simples agito do braço humano, há simplesmente palavras que soam de uma boca humana, há simplesmente uma dança simplesmente humana. Mas quando o altar é restaurado, o que é dança humana se torna dança de glória. O que são palavras de boca de um homem, são profecias que entram no coração
coração para mudar gerações, e corações são alcançados. Quando o altar é restaurado, todo manifestar é o manifestar da glória de Deus, é o mover do Espírito Santo, e o Espírito de Deus a se mover em nós, porque todos nós seremos tocados e movidos pelo Espírito, pelo fogo e pela glória do Senhor. Deus vai liberar em nós. Pode acreditar e dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém? Você quer? E você quer? Diga: eu creio. Eu creio. Primeiro tem que crer. Agora você quer? Diga: eu quero. Eu quero. Nós temos que carregar esse fogo de Deus. Nós temos que carregar a glória de Deus. Por onde nós andamos, nós carregamos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ser apagado em nós. O Espírito Santo é para ser vivo em nós, no nosso agir, trazendo em nosso coração alegria, paz, mas trazendo também conserto, arrependimento, vida de Deus, quebrantamento, arrependimento de pecados. Altar em ruínas impede essa manifestação acontecer. O Espírito não manifesta o seu poder, o seu fogo, a sua glória, em toda a sua plenitude. O Espírito Santo fica em fogo branco, mas todos nós haveremos de arder no fogo de Deus. Quantos querem? Diga amém. Todos nós seremos tochas do fogo da glória, da manifestação. E quando uma tocha encostar na outra tocha, o fogo aumenta. Uma tocha encosta na outra tocha, o fogo aumenta. Uma tocha junto com outra tocha, o fogo aumenta. E assim haverá um grande derramar da glória de Deus em nós. Quantos creem? Diga amém. Dá uma aplauso ao Senhor, porque o Senhor haverá de fazer. Altar restaurado não é simplesmente um tocar de teclados, é adoração. Mas o altar de ruínas é só um som de um teclado. Mas hoje sai a adoração das cordas de um violão ou de uma guitarra, ou de um contrabaixo, ou o som de uma bateria. Não é simplesmente som e barulho para fazer a gente balançar em uma música cantada por alguns homens ou mulheres com uma voz melhor do que a nossa que está no banco. É mais do que isso também. São vozes de adoradores que levam outros adoradores a adorar o Senhor. O som de uma bateria ou de um, como chama esse negócio de corda? Contrabaixo e guitarra e violão é mais do que um som. Gabriela, é muito mais do que isso. São adoradores que pegam instrumentos para adorar a Deus. Danças como essa, irmão, não é simplesmente dança. Porque vem lá na rua uma dança americana, ou seja, qualquer que for, são danças de corpos que adoram o Senhor. Ei, o nosso chamado é mais do que isso. O nosso chamado é para ser adoradores. Amém. E para se ter adoração tem que ter altar restaurado. O altar fica em ruínas quando nos envolvemos com o mundo e com o que há no mundo. Todas as vezes que nos envolvemos com o mundo e com o que há no mundo, o nosso altar fica em ruínas. Aí precisa haver conserto, precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado para que possa vir fogo, fogo e glória. Altar é o lugar onde se deve morrer a nossa carne, morrer a nossa vontade. Porque sem morte não há vida. Altar sem sacrifício não há fogo.
E sem fogo não há glória. Tem que haver sacrifício. Tem que haver morte. Fogo não vem em um altar em ruínas. O altar tem que ser restaurado. Hoje Deus quer nos levar a levantar o altar do nosso coração, para que haja um conserto, para que seja restaurado, porque Deus tem uma promessa para esta igreja. Deus tem uma promessa para você. Há um novo tempo que se inicia. Há um tempo de um novo derramar de Deus em nós. Aleluia. Oh, glória, eu creio. E toma posse dessa palavra. Essa palavra para crente. Porque você tem que acreditar. Os incrédulos e temerosos não creem. Mas nós não somos o povo da incredulidade e nem do medo. Nós somos o povo crente. Nós somos o povo que crê. Nós somos o povo da ousadia. Nós somos o povo da coragem. Nós somos o povo da fé. E esse é tempo de crise. E no tempo de crise, nós nos levantamos para Deus mudar a nossa sorte. Amém? Hoje Deus vai restaurar o altar da IBM. Hoje Deus mudará a nossa sorte. Deus mudará a sorte do Brasil. Deus mudará a sorte dessa nação, porque eu e você vamos levantar com coragem e ousadia para profetizar um novo tempo na nação, para profetizar a prosperidade do Senhor na nação, para profetizar que o Senhor vai levantar um altar de adoração no Brasil que está em ruínas. E aí você seremos o instrumento de Deus, a pedra que Deus vai colocar para o altar ser restaurado. Então virá o milagre de Deus na nossa nação. Quando as coisas começarem a mudar o cenário e o panorama, não dê glória para o governo nenhum, seja ele qual for, dê glória a Deus. Quando o cenário do Brasil mudar, não atribua a ninguém mais o sucesso. Diga que foi a igreja. Amém? Foi a igreja. A igreja se moveu em fé. A igreja tocou o trono. A igreja levantou um altar. E a glória de Deus veio. O altar que o Senhor quer que nós possamos restaurar é o coração da gente. Porque Deus não vem no nosso pé. Deus não vem na nossa cabeça. Deus vem no altar. E no altar é que tem que haver um sacrifício para que haja fogo. E o fogo vai consumir o sacrifício. E vai subir uma fumaça tão suave de adoração nas narinas do Senhor. E quando Ele olhar, vai ver que foi você que meteu fogo no sacrifício. Nós carregamos um altar no peito. É lá que Deus vai vir para tocar a gente. Deus habita em pecadores. Deus não espera que eu acerte as coisas. Deus não está esperando que você acerte as coisas. Deus só espera que você se entregue a Ele. Do mais Ele fará. Quem pode consertar o coração do homem é só Deus. Ninguém mais. A única coisa que você temos que fazer é deixar que Ele faça. E Ele vai fazer se você deixar. Altar não depende da vontade do homem. Depende da vontade de Deus. Porque Deus é bom. Ele é bom com você. Ele é bom com você. Diga amém. Amém. Diga, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Diga, Deus é muito bom para mim. Deus é muito bom para mim.
Deus é bom. Deus é bom para você. Não, vou fazer isso. Teremos uma mente renovada pelo poder do Evangelho. Uma mente nova. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, de 1 a 3. É a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Não é a minha vontade, não é a vontade do Paulo, não é a vontade do Eduardo. Se não for do meu jeito, não toca. Não é a vontade do Alan. Se não for do meu jeito, entende? Chuchitinho não dança. Não dança. Não, está dizendo que é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Deus. De quem? Deus. De quem? Deus. Qual é a vontade que importa aqui? A minha, a tua ou a de Deus? Deus. Bom? Deus. Vamos fazer morrer a nossa vontade hoje, amém? Amém. A nossa vontade tem que morrer. Não podemos competir com Deus. Ei, com Deus a gente não compete, a gente se rende. Ei, no embate com Deus a gente perde e faz questão de perder. Ei, no embate com Deus a gente não se arrisca, a gente se entrega. Deixa a vontade de Deus fluir em nós. Há poder em Jesus Cristo para nos salvar, para nos mudar, para nos perdoar, porque Jesus perdoa pecados. Jesus levanta altares de corações compungidos, humildes e quebrantados. Aleluia! Corações quebrantados. Deus jamais rejeita. E o Espírito Santo vai encher-nos de Deus e vai esvaziá-los de carne. Vamos nos esvaziar de nós mesmos para que a presença de Deus se estabeleça em nós. Amém? Isso é mais do que palavras. Jesus fez da sua cruz um altar e nela ele subiu. Se tornou ele mesmo o sacrifício. Só um homem pode dizer isso pelo Espírito Santo. Jesus subiu nesse altar e foi ele mesmo o sacrifício. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o sacrifício do altar de Deus. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz é o altar. A cruz foi o único altar que fez com que Deus aceitasse o sacrifício para a salvação de todos nós, de todos os homens. Nenhum outro sacrifício foi aceito, nem o de cordeiros, nem o de pombas, nem o de bois. O único sacrifício aceito foi do Cordeiro Santo, chamado Jesus Cristo, o único altar que Deus aceitou para que eu e você fôssemos feitos filhos e filhas perdoados, salvos, restaurados e amados do Senhor. O altar da cruz, Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Dá glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando restauramos o altar, desafiamos as forças das trevas. Quando desafiamos as forças das trevas, coisas abalam, coisas escandalizam, coisas estranhas acontecem, porque as forças das trevas, antes que estavam enraizadas, que estavam alicerçadas, são arrancadas e são abaladas, porque nós tomamos a força
E um altar restaurado vem a nossa adoração. As forças das trevas são desafiadas quando o altar da nossa adoração, da nossa fé e de nossa santidade são restaurados. Quando nós oramos, nós mexemos com o trono e começa a haver fogo, fogo que vai ser derramado. Quando jejuamos, nós enfraquecemos o inferno. Quando nós levantamos em adoração, a força da idolatria é quebrada. Quando restauramos o altar, Deus começa a agir. E aonde Deus age, há fogo e a glória. Há fogo e glória na tua vida, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dê um aplauso. Amém. Avivamento vem pelo fogo. Avivamento não vem porque nós sentamos aqui e cantamos algumas músicas. Não vem quando fazemos algumas orações espontâneas. Avivamento vem com rendição. Avivamento é isso que Michele disse. As crianças se atiram no chão, deitam. Eu vejo de manhã aqui homens prostrados no chão, atirados. As lágrimas descem e mistura lágrima com nariz e aquela confusão toda. As mulheres ficam descabeladas e não estão nem aí, o olho desse tamanho inchado. E quando olham no espelho ainda se acham as mais lindas, porque a beleza de Cristo é muito mais do que batom, do que blanche, do que pó compacto, do que qualquer outra coisa. A beleza de Cristo vai estar em você. Isso é altar restaurado. Não é conversinha e nem moralismo falso. É coisa de verdade. Aquilo que se fala é. Aquilo que se compromete, cumpre. Quem eu sou? Quem eu sou? Milagre vem por um altar restaurado. E aí o que temos ao Senhor, aí o que nós vamos ter, o temor ao Senhor vai cair sobre nós. O que falta muito quando o altar está em ruínas é temor. Porque quando há temor do Senhor, até medo de pecar a gente tem. Mas quando falta tudo, tudo é válido, desde que eu me dê bem. Altar restaurado não. O que é válido, o que Deus diz que vale para mim. E o que Deus diz que vale para mim está na palavra. No altar restaurado a palavra não é distração, mas ela é tudo. Viva a voz de Deus na palavra e cala a boca de todo homem. Porque Deus não mente na palavra, mas todo homem é mentiroso. Este é o tempo de tomar a verdade de Deus em nós e fazer prevalecer a sua palavra, porque a palavra de Deus é a palavra de um altar totalmente restaurado pelo Espírito Santo. E o que vale é o que Deus diz. O que eu digo é respaldo do que Deus diz. Isso é diferente.
O que eu digo, eu estou respaldado por Deus. Será que Deus faz igual o Dada Maravilha, Dada Media, assim embaixo? Este não é o tempo da minha assinatura mais e nem da tua. É o tempo da assinatura do Deus Todo-Poderoso. É fácil? Não é. Isso é guerra contra as trevas. É colocar abaixo as forças das trevas. É temor ao Senhor. Quando vem o temor do Senhor em nossos corações, a fogo de Deus, os principados caem, o mal é arrancado, os céus, o reino de Deus é estabelecido, o reino de Deus é dado a todos nós, e todos nós vamos experimentar da sua graça, da sua glória, do seu poder, do seu amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós seremos cheios da glória de Deus. Amém? Amém? E quem é cheio, manifesta o Espírito Santo. Amém? Todos nós vamos manifestar o Espírito Santo. Há Espírito que muitos querem manifestar, mas eu e você só queremos manifestar o Espírito Santo. É uma aplauso ao Espírito Santo. Quem é cheio de Deus promove a adoração ao Senhor. Quem é cheio de Deus promove a adoração. Quem é cheio de Deus promove a adoração. A gente promove tanta coisa. A gente quer promover tanta coisa. Nós temos que fazer e promover Deus. Promova uma adoração a Deus. Provoque um estouro de glória a Deus. Provoque a adoração. Provoque a adoração com a sua dança, Tânia. Com a sua dança, Ávila. Provoque a adoração. Provoque a adoração com o seu quê? Com a sua música, com o seu, como chama isso? Com o seu teclado, com a sua guitarra, com a sua voz, com o seu corpo, com a sua vida. Promova a adoração. Deus procura adoradores. Deus não procura gente que fala. Deus não procura gente que canta. Deus não procura gente que mexe com o corpo. Deus procura adoradores. Em espírito e em verdade, disse Jesus. Quem é cheio de Deus traz fumaça, traz fogo, traz nuvem e traz glória. A glória vem pela adoração ao Senhor. O temor ao Senhor vem quando o nosso altar é restaurado em nossos corações. Aí não temos medo de Deus, nós temos temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o respeito ao Senhor. É você reverenciar a santidade de Deus. Temor do Senhor é quando o Du vai pegar esse teclado para tocar e ele sabe que é para Deus. Ele tem tanto temor ao Senhor, como Isaías. Diz: Deus, purifique essas mãos, purifique esses lábios. Hoje, antes de vir para cá, me ajoelhei e disse: Deus, como vou subir naquele lugar se tu não purificares? Como eu falarei se tu não falares? Obrigado. Aí é preciso passar por avivamento do Espírito e pelo crivo da santidade. Então seja cheio de Deus. Está escrito: ninguém apareça de mãos vazias perante mim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus forte e poderoso. Em Êxodo 23:15. Ofereça alguma coisa a Deus, mas coloque alguma coisa no altar para que o sacrifício pegue fogo.
Então seja cheio de Deus. Elias, o profeta, viu na sua nação uma crise moral, uma crise religiosa, uma crise econômica, uma crise, no Brasil, uma crise de água, crise devastadora por causa da hipocrisia, do engano, da falsidade, da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade, da perversidade. De um homem, um rei chamado Acabe, e de uma escandalosa e perversa mulher chamada Jezabel. Então Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Elias desafiou as forças das trevas. E teve um embate de vozes sobrenaturais, embate de forças sobrenaturais, espirituais e milagrosas. Houve um embate entre o Deus de Elias, Deus único e verdadeiro, e o Deus falso e enganador, chamado Baal, de Jezabel, que era conhecido como o Deus da fertilidade e o Deus da chuva. Por isso que Deus fez cerrar os céus sobre Israel, e Deus levantou sobre a nação um céu de bronze e deu uma ordem: não chova. E não choveu, porque quem manda é Deus. O que Deus diz é verdade. A Bíblia diz: seja o homem, todo homem mentiroso, e seja Deus verdadeiro, porque Deus é verdade. Deus é o Espírito da verdade. Deus é poderoso. E a proposta de Elias é: levante um altar para vocês e coloque nele o sacrifício de novilhos, e o Deus que responder com fogo será Deus. Os profetas de Baal fizeram isso, clamavam, gritavam, se cortavam, derramaram o próprio sangue, e nada, e o fogo não veio, milagre não aconteceu. Baal, nada, e nada de Baal, e nada Baal pôde fazer. Agora é a vez de Elias, e Elias, o profeta do fogo, vai viver o desafio da fé. O que eu e você estamos vivendo neste momento é o desafio da fé. E o desafio da fé é preciso ter coragem para se lançar, coragem para se entregar, coragem para enfrentar o embate com as forças das trevas, coragem para saber que eu sairei vencedor. Elias fez isso. E o primeiro desafio de Elias é se achegar. É preciso ter coragem para se achegar. Achegai-vos a mim, disse Elias. É preciso ser próximo de Deus para restaurar um altar em ruínas. Está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duro, limpai o coração. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, 8 e 10. Sacrifícios agradáveis a Deus, um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. E o segundo desafio é restaurar o altar. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. 1 Reis 18 e 30. Depois do altar levantado, Elias lavou o altar com água pura, purificou o altar, mandou derramar água. Água foi derramada, o altar foi purificado, água foi jogada na lei, água foi jogada no sacrifício, água foi jogada no novilho, tudo foi limpo, água pura, sinal de milagre. Um milagre virá, mas não será um milagre qualquer, será um milagre escandaloso. Deus vai nos escandalizar no milagre dele. Pode acreditar, dá um aplauso.
Todos nós temos que fazer. O profeta foi orar. Ele orou. O altar estava encharcado, mas ele foi orar ao Senhor. Sem oração nada acontece. Pode-se restaurar o altar, mas se a gente não entrar em oração, nada acontece. Se não haver levantar uma voz que toque os céus, nada acontece. O altar continuará lá, do jeito que foi restaurado. Então tem que atrair alguma coisa para o altar. E se atrai alguma coisa, com oração. Então Elias começou a orar. Sem oração, milagre não vem. Sem oração, mudanças não acontecem. Oração é comunhão, é intimidade com Deus. E Elias orou, porque Elias era íntimo. Então disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. A pastora que gosta de orar assim, né? Eu gosto de orar como Elias, eu gosto de orar como os outros. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quem é mais santo do que nós, já ora diferente. Já ora já um Jacó mudado. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Responde-me, responde, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Aleluia! É para saber que eu sou um homem de Deus. Não é para saber que eu tenho um poder. Não é para saber que eu sou um especial lá como homem do céu. Não é nada disso. É para saber exatamente quem tu és. Tu és Deus, o Deus poderoso. Dê um aplauso. Primeiro Reis, capítulo 18. Feito isso, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu a terra, e consumiu a água, e consumiu as pedras do altar. Hoje o Espírito Santo vai consumir o coração da gente. O fogo de Deus veio, o fogo de Deus desceu. Diga aleluia. Glória a Deus, fogo de glória. Altar restaurado é altar de fogo, altar de glória, altar de vida, altar de Deus. Restaura hoje o altar de Deus em seu coração. Coloque tua vida em Deus. E o povo, quando viu aquilo tudo acontecer, quando o povo viu o sobrenatural de Deus, o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Há um chamado de Deus à obediência. A obediência, na obediência abrimos as portas das bênçãos de Deus. O Deus eterno, suas bênçãos chegará sobre nossas vidas. Obedeça a Deus e a sua palavra. Obedecer é preciso. Obedecer vale mais do que sacrifício. Deus quer que você simplesmente obedeça. Obedeça. Mas Senhor, obedeça. Obedeça. Nada mais importa do que a vontade de Deus. Eu já morri. Ei, você já morreu. Já estou crucificado com Cristo e vivo agora. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enrolei o texto, né? Já tem comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Já enrolei todo também esse. Temos que entrar na dimensão da adoração e levantar o altar, ainda que esteja em ruínas. Mas é preciso andar pela estrada da confissão e do arrependimento de pecados. Arrependei-vos, diz o Senhor. Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. Ninguém é condenado por se arrepender, mas todos serão condenados se não se arrependerem. Arrependimento não é vergonha, arrependimento é honra.
Vergonha não se arrepender. Vergonha não mudar. Hoje Deus quer que mudamos nosso pensamento, nossa atitude e nosso sentimento. Este tempo chegou para mim e para você. Arrependimento verdadeiro nos leva a uma mudança real. Amém? A Bíblia diz que depois disso, Elias mandou matar todos os 450 profetas de Baal. Limpou a terra da idolatria, da maldade. E depois Elias orou ao Senhor. E os céus de bronze foram despedaçados. Viu? Orou para vir fogo. Agora Elias ora de novo. Ora para chover sobre a terra. Vai chover na sua vida. A bênção de Deus vai chegar sobre você. A Bíblia diz que Elias orou e a forças das trevas, os céus de bronze foram despedaçados. E por um milagre veio lá do meio do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem, quando chegou na nação, se transformou numa abundante chuva. E a terra prosperou, porque o milagre chegou. Deus tem um milagre. Aleluia. Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. 1 Reis 18:41. Hoje você sai daqui, sobe para a tua casa ou desce para a tua casa. Pegue lá o mexidão que a tua mulher deixou lá na panela. Come. Não é porque você vai morrer não, mas come. Beba todo o suco da jarra, tá bom. Se não tiver, faça. Beba tudo. Porque a chuva de Deus acaba de chegar na tua vida. Para encher tem que esvaziar. Então coma tudo que tiver na panela hoje. Beba tudo que tiver na jarra. Porque para encher tem que esvaziar. Deus vai encher na tua vida. Amém? Glória a Deus. E choveu, o milagre chegou. Chegou a prosperidade. O altar foi restaurado. O sobrenatural aconteceu. Altar, altar. Eu profetizo um novo tempo na vida da gente. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Altar restaurado, altar de milagres. Ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a você. Amém? Vamos cantar uma canção. A canção. Como é que é a canção? O que tua glória fez comigo? Eu quero que vocês entrem nessa dimensão. O que tua glória fez comigo? Vamos adorar.